Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Vamos agora falar sobre temas mais amenos, né? Aliviando um pouquinho a atmosfera e nada melhor do que falarmos de cultura ou sobre cultura. Desde já agradeço a vocês que assistem ao nosso trabalho. Continuem dando like, se gostarem, compartilhem e se inscrevam os que se interessarem por temas edificantes como cultura e mais propriamente desse vídeo falando sobre literatura brasileira. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um paraibano da cidade de Pilar, no belo estado da Paraíba. E este escritor paraibano nasceu no ano de 1901, ou seja, no século passado, e sua obra ou suas obras se tornaram muito famosas e uma delas foi adaptada para a TV numa série chamada Série Brasileira, que foi apresentada por uma grande emissora de TV no ano de 1990. Este brasileiro, este nordestino, fez direito, foi promotor e fiscal de banco. Ele, em ter idade, com menos de um ano, ele perdeu os pais e foi criado pelos avós. Pelo avô, ele nutria uma admiração muito grande, embora que o avô era uma pessoa extremamente autoritária. E em muitos dos seus textos ele fazia menção, ele fazia homenagem a essa figura muito importante, essa figura masculina muito importante na trajetória dele. Nós estamos falando do autor de Riacho Doce, o grande escritor da literatura brasileira, José Lins do Rego. Pessoal, nós vamos falar aqui um pouco, né, já que a obra dele é muito vasta, nós vamos falar sobre José Lins do Rego. E para quem, né, tem mais de 45 ou 50 anos, deve se lembrar muito bem do seriado que foi apresentado em 1990, né? Eu acho que começou no mês de agosto e foi até o mês de setembro daquele ano, e que foi a Riacho Doce, uma série brasileira que era apresentada no horário nobre e que tinha um elenco espetacular. O elenco era formado por Fernanda Montenegro, Vera Fischer, Carlos Alberto Richelli e outros grandes nomes. Toda a produção foi feita, toda a obra foi feita nas praias de Pernambuco, em Fernando de Noronha, e lógico, também cenas feitas em estúdio, tudo com muito primor, com muita qualidade. Mas, quando nós fomos fazer a pauta, quando nós fomos fazer a pesquisa, nós vimos que Riacho Doce para a TV foi uma obra inspirada na obra de José Lins do Rego, que levava o mesmo nome. Então, alguns personagens tiveram seus nomes modificados, algumas coisas foram acrescentadas, outras foram retiradas, mas serviu muito para... Eu acho muito interessante quando a TV, eu acho que seria até bem legal que a TV aberta, principalmente nessa época de streaming, e com essa maravilha que é o YouTube, que a TV aberta passasse, né, a pegar grandes nomes da literatura, grandes obras, não só da literatura brasileira, mas também da literatura mundial, e fizesse assim microséries ou até pequenas novelas. Eu acho que hoje o pessoal ia gostar bastante, porque tem muita gente que gosta de boa informação, de bom conteúdo. Então, voltando à obra de José Lins do Rego, ele teve um papel muito importante, porque ele nasceu em Pilar, na Paraíba, depois ele passou um tempo no estado das Minas Gerais e depois foi para o Rio de Janeiro. Ele fez parte também da Academia Brasileira de Letras. Ele fez faculdade de Direito na cidade de Recife, na capital pernambucana. E em 1932, ele, com seus próprios recursos, lançou seu primeiro livro chamado Menino de Engenho, onde recebeu o prêmio de romance da Fundação Graça Aranha. Algo muito importante na vida de José Lins do Rego é que as suas obras elas tinham um cunho de crítica
crítica sociopolítica ao Brasil daquela época. Ele falava também muito sobre a decadência dos engenhos nordestinos e também suas obras, como eu já falei, ele retratava muito a personalidade do avô dele, o avô paternal, se eu não me engano, e que era uma figura muito importante, que mexia muito com ele, que ele admirava e ao mesmo tempo se assustava, porque era uma figura, segundo ele, muito autoritária. José Lins do Rego, quando chegou ao Rio de Janeiro, foi onde ele passou a viver, né, aquela verve de grande escritor, de grande nome da literatura. Eu queria falar sobre algo muito interessante que aconteceu a ele no Rio de Janeiro, porque ele ajudou um grande nome também da nossa literatura, chamado Graciliano Ramos, que Graciliano Ramos teve um problema lá, um problema jurídico, foi preso e foi ele quem conseguiu um advogado para soltá-lo. E quando ele foi solto, quando ele foi liberto, ele permitiu que Graciliano ficasse um tempo na sua casa, né? Ficasse um tempo lá protegido, guardadinho, cuidadinho, recebendo, né, toda a assistência do amigo José Lins do Rego, né? Uma solidariedade, além de bom escritor. Então, ele contribuiu para a nossa sociedade. Eu vou dizer aqui algumas obras dele, como Meninos de Engenho, Banguê, Pureza, Pedra Bonita, O Moleque Ricardo, Doidinho, e a obra Riacho Doce, que o livro, né, Riacho Doce, foi lançado em 1939 e a adaptação para a TV aconteceu no ano de 1990. O grande nome José Lins do Rego deixou a terra, né, faleceu no ano de 1957 em decorrência de uma hepatopatia. Ele casou-se, teve família e deixou para a sociedade esse legado tão importante da literatura brasileira. Só para recapitularmos, ele nasceu na cidade do Pilar, no município do Pilar, no interior do estado da Paraíba, no ano de 1901. Teve suas passagens pelas cidades de João Pessoa, a capital, Recife, o estado das Minas Gerais e, finalmente, no Rio de Janeiro, onde ele pôde finalmente exercer a sua profissão. Ele ficou com a cadeira 35 da Academia Brasileira de Letras e hoje é um dos nomes mais aclamados da recente história da literatura, sobretudo no modernismo. Os nossos aplausos e vamos reverenciar mais e mais esses grandes nomes da literatura e, no caso de hoje, do nosso vídeo, vamos estudar mais, vamos ver mais a obra de José Lins do Rego. E eu dou um conselho a vocês que, se puderem, pelo menos uma revisão, uma leitura rápida da obra Riacho Doce, que vocês vão achar bem interessante. Está contado, pessoal. Muito obrigado pela assistência ao meu trabalho e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá.